Hola, buenos días. Muchas gracias por terem venido acá. Yo hablo un poquito de portugués, de español, ¿sí? Pero solo un poquito. Yo hablo que nosotros en Brasil llamamos de portuñol, ¿sí? Entonces hay algunas palabras que para nosotros no es común, ¿sí? No es sencillo. Entonces, como nosotros tenemos una traducción simultánea, eu vou falar em português, porque para mim, por supuesto, vai ser mais sencillo. Okay? Queria começar, então, agradecendo muito a organização do evento, que me fez o convite honroso de estar aqui com vocês, né? E até mesmo explicando um pouco para vocês, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, qual foi o meu objetivo, né? Eu sou atualmente presidente da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, com sede na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. E eu tive o prazer de contar no nosso último congresso, onde nós comemoramos 25 anos de existência, né? Agora, no último mês de agosto, eu tive o prazer de contar com o presidente da Associação Colombiana de Higiene Ocupacional, o engenheiro Enei, que esteve lá conosco fazendo uma apresentação. E ao contrário do que está ocorrendo neste evento, lá nós organizamos o evento apenas com a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. E, portanto, nós também temos um público um pouco menor, cerca de 250 pessoas, e não temos uma divisão de salas com os temas que as pessoas elegem para poderem participar, né? Eu imaginei que aqui fosse algo parecido. Na verdade, não tinha muitos detalhes, eu imaginei que fosse algo parecido. E também imaginei que este tema, então, seria interessante, até para que eu pudesse contar para vocês, para o público, quais seriam as grandes alterações que nós estamos tendo hoje no Brasil, no que diz respeito à legislação brasileira de segurança e saúde do trabalho, até para que vocês, da Colômbia e de outros países que certamente estão aí, pudessem fazer uma comparação, né, com a nossa legislação e o que vocês estão tendo aí nos países de vocês. Então, eu imaginei que seria interessante nesse sentido. Porque, sem dúvida, quando se trata de um tema onde as pessoas vão eleger o tema para estarem, né, na plateia, como é o caso de vocês aqui, não resta dúvida que a legislação não é um tema, digamos assim, que chame muito a atenção, que as pessoas queiram estar participando, né? Esse é o motivo, né, de estarmos aqui com poucas pessoas, mas o que interessa não é a quantidade, sim a qualidade, né? Então, agradeço a vocês que estão aqui, espero que eu possa estar contribuindo um pouco com essa visão que eu vou trazer. E já de antemão, como nós temos aí 1h30, né, um tempo bastante longo para a gente estar discutindo, que talvez eu nem utilize todo esse tempo, mas eu já convido-os a qualquer momento me interromper, até porque estamos aqui em poucas pessoas, então a qualquer momento me interromper para que a gente possa estar esclarecendo um ponto ou outro, tá certo? Então vamos lá. Então nosso tema será este, né? Que é a legislação brasileira em segurança e saúde do trabalho. E o que nós vamos abordar, está colocado aqui, né? Primeiro eu vou fazer um breve relato da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Me permitem fazer uma propagandazinha aqui da nossa associação. Vou dar uma visão geral, né, do que nós fazemos no Brasil. Depois nós vamos falar sobre as normas regulamentadoras que temos no Brasil, que tratam exatamente das questões de segurança e saúde do trabalho. Passaremos para as normas regulamentadoras especificamente relacionadas à higiene ocupacional, porque esse é o nosso principal tema, tá certo? Vamos falar do processo de revisão da legislação brasileira em segurança e saúde do trabalho. Temos lá um processo específico, né, de revisão que eu vou comentar com vocês. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que nós no Brasil estamos vivendo agora em relação a esse tema, tá certo? E, finalmente, discussão com vocês, com os participantes, que eu já antecipei, elas podem ser feitas ao longo da apresentação, sem problema nenhum, porque nós estamos aí num número pequeno de pessoas, ok? Muito bem, o que é a BHO, meus caros? A BHO é, como eu já disse a vocês, a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Fizemos 25 anos de existência agora no nosso congresso, no final do mês de agosto desse ano, tá certo? Aqui está o nosso site, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da nossa associação. E os nossos objetivos principais, né, são o desenvolvimento dos higienistas ocupacionais no Brasil, né, a luta pelo reconhecimento dessa profissão,
e a publicação de material técnico a respeito de higiene ocupacional, assim como também a realização de eventos técnicos, como é o nosso congresso, que anualmente nós o realizamos em agosto, assim como também a publicação, ou melhor, a realização de cursos, né, no Brasil todo. O Brasil é um país, como vocês sabem, continental, e o nosso desafio é realizar e procurar difundir a higiene ocupacional no Brasil como um todo. Então, realizamos cursos também setoriais nos diversos estados brasileiros, né? Esses são os nossos principais objetivos aí enquanto associação. Nós temos, além disso, né, a nossa definição básica, que é muito parecida com a definição de higiene ocupacional da maior parte dos países, né? Mas nós estudamos aí as definições de higiene ocupacional dos diversos países, inclusive entidades internacionais, e fizemos a nossa, né, definição de higiene ocupacional. Então, higiene ocupacional, segundo a ABHO, a higiene ocupacional é a ciência e a arte dedicada ao estudo e ao gerenciamento das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle das condições e locais de trabalho, visando a preservação da saúde e bem-estar dos trabalhadores, considerando ainda o meio ambiente e a comunidade, né? Então, nesse sentido, nós, de certa forma, em relação a algumas abordagens da higiene ocupacional no mundo, nós acabamos, digamos assim, ampliando um pouco, na medida que trazemos aqui a questão da antecipação, por entendermos que cada vez mais o trabalho do higienista, né, tem que focar a identificação antecipada dos riscos e a sua eliminação, né? Quer dizer, não vamos esperar que os riscos ocorram nos ambientes de trabalho para que a gente possa, então, tentar eliminá-los. Não, vamos tentar fazer com que possamos identificá-los a priori, já quando estudamos os projetos, quando estudamos os processos de trabalho, e a partir daí possamos fazer a eliminação desses riscos de tal maneira que o trabalhador não fique exposto em momento algum, né? Daí a trazermos aqui a questão da antecipação colocada aqui, aliás, muito alinhada, né? Muito alinhada com várias das propostas hoje da OIT, da OSHA norte-americana e outras propostas que visam exatamente isso, né? Por exemplo, o Prevention Through Design, né, que é uma proposta de você fazer a prevenção a partir do projeto, a partir da concepção, é algo bastante difundido hoje no mundo todo, né, e acho que é uma tendência, sem dúvida nenhuma. E, além do mais, trouxemos aqui também algo que nos parece bastante importante, que é considerar os efeitos negativos ao meio ambiente e à comunidade, né, das questões associadas à higiene ocupacional. Muitas vezes nós temos situações muito focadas, né, muito associadas à higiene ocupacional, mas que, dependendo da situação, você pode ter um impacto, inclusive, externo, um impacto na comunidade, um impacto no meio ambiente, que a gente tem que estar preocupado também com essas situações, sem dúvida alguma, né? Então, ampliamos um pouco aí os conceitos mais tradicionais de higiene ocupacional com esse objetivo básico, né? Bom, aqui só para vocês terem uma ideia, né, nós temos aí já 26 eventos realizados. Aqui são 26 eventos realizados porque, na verdade, nós teve um antes da oficialização da associação, que eu disse que fez 25 anos, e nós contamos com esse evento também, né? Então, são 26 eventos aí anuais realizados, todos os anos a gente realiza aí esses eventos, né? Nós fazemos uma publicação trimestral da nossa revista, é uma revista focada só em higiene ocupacional, só assuntos de higiene ocupacional. Convido-os a também, se quiserem, até enviar, né, artigos para submeter à publicação. Será uma honra, né, se vocês enviarem, nós analisaremos e, obviamente, informaremos a vocês sobre a possibilidade da publicação. Como disse, é trimestral. Temos hoje algo em torno de 1.600 membros cadastrados, tá certo? E mais de 6.000 pessoas aí inscritas nas nossas newsletters, né, nas nossas comunicações, etc., para estarem aí acompanhando essas questões relativas à higiene como um todo, ok? Em termos de filiações, pessoal, nós aqui, essas filiações são as filiações que foram ocorrendo, né, ao longo do tempo, tá? E aí a gente tem, né, uma série de novos ingressantes, né, da associação, que eu coloquei aqui para vocês, só para fazer uma autopropaganda, né, brincadeiras à parte, mas eu coloquei aqui só para mostrar para vocês que nos últimos anos
nós temos tido a felicidade de contarmos com cada vez mais ingressantes na nossa associação, né? Então, a gente vê aqui a partir de 2015, né? 24, 28, 34, temos aqui em 2018 67 e vamos fechar em 2019 já também com um número maior aí do que esse número de 67 pessoas. O que para nós é muito bom, porque uma associação vive exatamente dos seus associados, né? Então, é muito importante que a gente tenha um número maior de associados para que a gente possa estar continuando a realizar o nosso trabalho, tá certo? Nós fazemos lá também, aliás, antes de comentar isso, eu não sei como é que funcionam as coisas aqui na Colômbia, né? Mas no Brasil existem algumas profissões que elas são regulamentadas, né? Então, por exemplo, a engenharia. Eu sou engenheiro ambiental de formação e depois fiz a especialização em engenharia de segurança do trabalho. Para que eu possa exercer a minha profissão, não basta o diploma da faculdade. Eu tenho que pegar esse diploma, levar até um conselho, que no nosso caso é o Conselho de Engenharia, né? O Conselho de Engenharia vai olhar o diploma, verificar se aquela faculdade está listada como uma das faculdades que pode dar o curso de engenharia, e a partir dali o Conselho tem umas atribuições. As atribuições são aquilo que eu, como engenheiro ambiental e engenheiro de segurança, posso estar realizando, tá certo? E aí sim, quando ela faz isso, ela vai estar me habilitando para que eu possa exercer a profissão. Então, veja, eu preciso ser um profissional, tá certo? Que tenha feito o curso, né, de segurança, enfim, meio ambiente, e depois eu preciso ser habilitado junto ao meu conselho, e aí eu posso exercer a minha profissão, ok? Então, existe uma regulamentação das profissões. No caso do Brasil, não existe ainda a regulamentação do higienista ocupacional. Eu não sei se vocês aqui na Colômbia têm, né, a regulamentação do higienista, mas lá, os higienistas não são reconhecidos ainda como uma profissão, tá certo? E nós estamos lutando exatamente para isso, porque, é claro, quando você tem a profissão reconhecida, você tem uma série de outras vantagens associadas a isso, né? Então, uma das ações que nós estamos fazendo aí junto ao governo brasileiro é exatamente a tentativa de reconhecer esta profissão, o que não é muito fácil, né? Porque no Brasil nós temos hoje a higiene ocupacional nas organizações muito desempenhada pelo engenheiro de segurança do trabalho. É o engenheiro que faz, às vezes, do higienista ocupacional. Então, obviamente, há um choque de interesses entre o engenheiro e o higienista ocupacional. E fica essa briga aí, que é uma briga, enfim, que deve existir em outros países também, né? Então, não é muito fácil a gente aprovar aí, ou ver reconhecida a profissão. Mas, enfim, é uma das nossas metas também, né? E nós temos, junto à BHO, o que chamamos de certificação de higienistas ocupacionais. Então, nós temos duas modalidades. Nós temos os técnicos de higienistas ocupacionais certificados e os higienistas ocupacionais certificados. Técnico, para aquele profissional de nível médio que quer fazer a prova na Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais e aí obter a sua certificação. E o higienista ocupacional, para aquele profissional de nível superior que quer fazer a prova, tá certo? E se certificar junto à BHO. Veja, isso não tem nenhum cunho oficial, é uma coisa voluntária, mas como a BHO hoje é uma associação reconhecida no país como um todo, no Brasil todo, então a pessoa que faz, o profissional que faz a prova e é certificado como higienista, como técnico higienista, ganha aí, digamos assim, uma visão diferente no mercado, um valor diferente como profissional no mercado, né? Então a gente tem todos os anos o exame antecedendo ao nosso congresso e esse exame aprova, tá certo? Algumas pessoas ou não, depende obviamente do nível aí da pessoa no exame, né? Mas aqui a gente tem esses profissionais aí certificados ao longo dos anos todos, tá? O meu, por exemplo, lá a gente chama de ROC, né? Higienista Ocupacional Certificado, eu sou o número 14, tá certo? Sou o número 14 porque estou na associação quase que desde o início dela, tá certo? Então os cabelos brancos também justificam o número 14, tá certo? Mas é exatamente esse um outro trabalho que a gente faz dentro aí da associação, né? E aqui a revista que eu comentei com vocês, tá certo? Onde a gente trimestralmente faz a publicação das nossas revistas. Esses aqui foi exatamente no nosso último congresso em agosto agora, onde nós tivemos os presidentes todos, né? Os que me antecederam todos aí, sendo homenageados nesse evento aí de agosto último, né? Uma outra questão que nós fazemos, pessoal, como eu comentei com vocês, é a publicação de livros que sejam interessantes para o higienista ocupacional. Então, nós temos aí livros, por exemplo, na área de proteção respiratória,
com dois grandes especialistas brasileiros, um inclusive já falecido, que é o professor Torloni, né, um grande conhecedor desse tema, quando o Enei, presidente da ASHO, Associação Colombiana de Higienistas Ocupacionais, esteve lá conosco em São Paulo. Oi, Juana. Esteve conosco em São Paulo, eu o presenteei com esse livro aqui, então eles devem ter uma cópia aí na Associação Colombiana, e nós fazemos também, pessoal, a tradução dos TLVs, né, da ACGIH, todos os anos. Embora hoje o inglês seja uma língua universal, em função até do caráter técnico dos TLVs, né, é algo que é um pouco difícil, né, para que a gente entenda toda aquela metodologia utilizada, as definições, etc., etc., no que tange a versão inglesa, né? Então, nós, todos os anos, compramos os direitos autorais, o que é algo pesado, a CGH cobra bastante, né? Mas a gente faz a compra desses direitos autorais e traduz o livro para o português, e os nossos associados recebem gratuitamente. Então, os nossos associados que pagam a anuidade da associação recebem gratuitamente. Uma outra pessoa interessada pode comprar o livreto, tá? Aí tem lá um custo para que a gente possa ressarcir um pouco os custos ali de tradução e de royalties que nós temos que pagar para a CGIH, ok? E, finalmente, aí nessa visão no que tange a BHO, a associação, nós temos um curso modular em higiene ocupacional que fazemos na nossa sede. Nós temos uma sede própria na cidade de São Paulo, e nessa sede temos uma sala de treinamento, comporta algo em torno de 20 pessoas, e fazemos um curso modular, tá certo? Tratando de diversos assuntos aí ligados à higiene ocupacional, para aquelas pessoas que queiram estar se especializando mais na higiene ocupacional. Ok? Então, aqui, pessoal, só um overview, né? Uma visão mais geral do que fazemos lá, até para que vocês possam conhecer um pouquinho mais a nossa associação. Muito bem. Entrando no nosso tema em questão, que seria exatamente a questão da legislação, e eu comentava, né, com os colegas anteriormente, né, que eu sei que esse tema é árido e, portanto, a audiência não tão grande já era esperada, porque é um tema, sem dúvida, árido, mas o meu objetivo foi trazer para vocês alguns detalhes que nós estamos vivendo hoje no Brasil em termos de alteração da legislação, até para que vocês possam comparar com as legislações dos seus países. Eu não sei se todo mundo aqui é da Colômbia. Tem alguém aqui que não seja da Colômbia? Todos da Colômbia. Então, até para comparar com a legislação que vocês têm nos países de vocês, né? Primeiro, um gráfico, pessoal, mostrando aqui os acidentes de trabalho no Brasil. E no Brasil, a legislação chama de acidente de trabalho não somente o acidente com lesão nas pessoas, mas também a doença do trabalho, a doença ocupacional, que é caracterizada no Brasil, do seu ponto de vista de legislação, como um acidente. Então, quando você, por exemplo, tem um acidente que a gente chama de acidente tipo, por exemplo, você tem um acidente em que você perde a primeira falange de um dedo, né? Aquilo é um acidente tipo, e nós abrimos no Brasil o que chamamos de CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho. Okay? Quando uma pessoa tem uma pneumoconiose, por exemplo, uma asbestose, porque se expôs a asbesto, tá? Aquela pneumoconiose, que é uma doença ocupacional, também é caracterizada como um acidente de trabalho. Então, nós temos que abrir uma CAT, uma comunicação de acidente de trabalho para aquela doença. Então, o documento, né, é o mesmo, o nome é o mesmo. Então, quando a gente olha isso aqui, acidente de trabalho, aqui a gente vê um número que são números relativos não só a acidentes, tipo, mas também a doenças do trabalho. Okay? E quando a gente olha aqui, a gente vê um número assustador no final da década de 70. Nós tínhamos um número assustador de acidentes de trabalho. Tá? Algo em torno de quase 2 milhões de acidentados por ano. Tá? Ou seja, não há país que conviva com isso. Tá certo? Então, não é à toa que as normas regulamentadoras, que foram trazidas exatamente para nos auxiliar a reverter esse quadro, elas são datadas de junho de 1978. Exatamente uma resposta do governo brasileiro a essa situação aqui que não poderia continuar persistindo, sem dúvida alguma, né? E aí a gente nota que, ao longo dos anos, a gente vê aqui até 2017 esse gráfico, tá certo? As estatísticas no Brasil demoram um pouco para sair, então eu só consegui trazer até 2017. Nós não temos ainda, para vocês terem ideia, o fechamento das estatísticas de 2018. Eles ainda estão processando isso. Por isso que eu só trouxe até 2017. Mas a gente vê aqui uma queda drástica, muito, digamos, significativa no número de acidentes de trabalho no país, que, obviamente, eu não posso atribuir somente à legislação, somente às normas regulamentadoras e à sua aplicação, não dá para atribuir só isso.
outros fatores certamente acabaram interferindo, né, nessa questão para baixar o número de acidentes, mas é claro que uma legislação bem feita e bem aplicada contribuiu muito para isso, né? Nós saímos de um patamar de 2 milhões por ano, tá certo? Para um patamar aqui algo em torno de 600 mil, né, acidentes. É bom? Claro que não. Nós todos que trabalhamos na área sabemos que o bom é acidente zero, o bom é doença zero. É sempre um número que eu considero até utópico, mas que nós devemos sempre perseguir, tá certo? Mas quem sai de quase 2 milhões para 600 é algo que, sem dúvida nenhuma, foi um ganho bastante grande para a sociedade brasileira como um todo, né? E como é que é o ordenamento jurídico no Brasil? Quer dizer, como é que as leis são feitas, né? Muito parecida com os países como um todo, mas só para que vocês possam saber e a gente possa posicionar aonde estão as normas regulamentadoras, né? Então, no topo aqui dessa pirâmide, nós temos o quê? Nós temos a Constituição Federal, tá certo? Que ela foi outorgada em 5 de outubro de 1988. A nossa Constituição Federal é relativamente jovem, né? Tivemos constituições anteriores, mas a que foi emendada, a nova Constituição, ela é de 1988. Aqui nós temos no topo da pirâmide as emendas constitucionais, os tratados e as convenções sobre direitos humanos, como, por exemplo, as próprias convenções da OIT estão aqui, tá certo? Depois nós temos as leis complementares, ordinárias, medidas provisórias, etc. E aqui, pessoal, como uma legislação mais subalterna, não menos importante, mas, né, no ordenamento jurídico mais subalterna, nós temos exatamente aqui os decretos, as portarias e as instruções normativas. E como as normas regulamentadoras, elas vieram a partir de uma portaria, a portaria número 3214, de 8 de junho de 78, ela está exatamente aqui na base dessa pirâmide, né? Repito, isso é só uma organização, digamos assim, do arcabouço legal brasileiro, mas não é porque ela está aqui que ela não é obrigatória, que ela seja menos importante, né? Obviamente que ela é tão importante quanto as demais e deve ser cumprida sem dúvida nenhuma, ok? E aí, hoje, né, naquela ocasião, em 1978, nós contávamos, né, foram publicadas 28 normas regulamentadoras. Hoje, 40 anos depois, um pouco mais até de 40 anos, né, porque foi em 78, nós já estamos em 2019, nós contamos com 37 normas regulamentadoras, né? E aí vocês podem olhar, né, os mais diferentes campos de atuação. Nós temos normas aqui para a área de petróleo, nós temos normas aqui focadas na segurança em eletricidade, normas focadas em caldeiras, vasos de pressão, tubulações, enfim, normas focadas na construção civil, várias normas, né, que nós temos hoje para aplicação compulsória nas diversas atividades que são desenvolvidas no país, né? Dentre elas, as que estão aqui em verdinho, né, que eu selecionei em verdinho, são as normas que atualmente estão em revisão, né? E outras vão entrar, mas atualmente nós temos em revisão o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina no Trabalho, os programas de controle médico de saúde ocupacional, o programa de prevenção de riscos ambientais, as atividades e operações insalubres, segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. Essas normas todas estão em revisão e essas normas têm uma íntima ligação, tá certo? Uma ligação muito forte com a higiene ocupacional. E aí também eu pontuei exatamente para que a gente possa estar entrando nesse tema e falando sobre isso com vocês, né? Quando nós colocamos especificamente, né? Quando nós colocamos especificamente a NR9, vamos falar da NR9, a gente vê que no item 913 dessa norma, que se chama Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Programa de Prevenção de Riesgos Ambientales, sim? Está correto? Então, quando nós falamos dessa norma de programa de prevenção, nós temos lá a associação dessa norma com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é uma outra norma, NR7, o que é óbvio, né? O programa de prevenção, o nome está dizendo, tem que prevenir as doenças, mas eu tenho que realizar um controle disso. Como é que eu controlo se o meu programa está de fato surtindo efeito? A partir da medicina do trabalho, da medicina ocupacional, que vai realizar periodicamente os exames médicos e verificar se o trabalhador não está tendo um malefício advindo do seu trabalho, advindo do processo com o qual está envolvido na sua área de trabalho, no seu ambiente de trabalho. Então, são duas normas que caminham juntas. Eu até
brinco, entre aspas, mas eu comento que, na verdade, a NR9 deveria vir antes da NR7, né? Ou seja, primeiro eu previno, depois eu vou controlar. E não sei por que, na hora que os autores fizeram aí as normas regulamentadoras, eles colocaram a 9 como programa de prevenção de riscos ambientais e depois a 7 no controle. Em termos de ordenamento, digamos assim, eu achei meio estranho. Mas, enfim, tá? E essa norma aqui, 9, então, o que ela foca? Ela foca exatamente os agentes físicos, químicos e biológicos, que é exatamente a nossa área de atuação. O higienista ocupacional atua exatamente nessa área, né, prevenindo os riscos físicos, químicos e biológicos. Né? Uma outra coisa, né, que é importante aqui dentro dessa norma ressaltar é que ela preconiza a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. Okay? E aqui eu acho que merece um comentário, pessoal, que eu não sei, de novo, né, eu acho que uma das grandes experiências que nós temos quando nós visitamos outros países e conhecemos outros profissionais e outras legislações, é exatamente essa, da gente poder trocar um pouco de experiência, saber como as coisas funcionam nesses outros lugares. Né? No Brasil, há uma certa visão equivocada, tá certo, da quantificação de agente. Então, muitos dos nossos colegas acham que fazer higiene é quantificar. É medir o ruído, é coletar um determinado contaminante químico para poder verificar a concentração, enfim, medir. E, na verdade, quando eu faço a avaliação de riscos e da exposição do trabalhador, não necessariamente eu tenho que partir direto para um levantamento de campo. Né? Muitas vezes, a minha avaliação, né, como profissional, né, como pessoa com uma certa experiência, ela é capaz de verificar ou não se existe ali um risco verdadeiro para o trabalhador. Então, a avaliação, na verdade, parte de uma avaliação ou de uma questão qualitativa e não quantitativa. E muitas vezes, na questão qualitativa, eu já consigo ter uma determinada solução. Por exemplo, se eu entro num ambiente, vamos supor que eu entre numa marmoraria, uma empresa que trabalha, né, cortando e beneficiando mármore, né? Olho e vejo uma nuvem branca na marmoraria, que eu não consigo nem enxergar a máquina e o trabalhador que está realizando a atividade, eu preciso medir alguma coisa para saber que aquilo lá vai trazer um dano muito grave para o trabalhador? Não preciso medir nada. Eu preciso tomar uma ação imediata de umidificação do sistema, de exaustão, de ventilação, etc. E depois talvez fazer uma medida posterior, uma avaliação quantitativa posterior, para ver se a minha intervenção foi adequada ou não. Tá certo? Mas eu não preciso medir, está na cara, eu estou vendo que aquela situação está em desacordo, né, com a prevenção de uma doença para o trabalhador. Então, aqui é um dos pontos importantes aí que essa norma traz, que nós devemos olhar. Tá? E aí, meus caros, a NR15, que é extremamente ligada, NR15, Norma Regulamentadora 15, que é extremamente ligada à questão de higiene, né? E que traz o quê? Limites de tolerância para todos esses agentes que a gente vê aqui. Ruído contínuo intermitente, ruído de impacto, exposição ao calor, iluminamento foi revogado. Por que foi revogado o iluminamento? Não sei se vocês têm aqui algum limite de tolerância para iluminamento, mas ao longo do tempo se descobriu que a questão de você ter iluminação adequada ou não, não é uma questão de risco para a saúde do trabalhador. Nós temos um sistema de visão, né, muito adaptável. Né? Muito adaptável. Então, não é exatamente um risco. Quando nós entramos no cinema, por exemplo, que entramos não enxergamos nada. Paramos um pouquinho, daqui a pouco a gente já consegue enxergar, já vai para a nossa cadeira. Não é assim? Então, nós temos uma adaptação muito grande. Então, o problema não é de higiene, o problema é ergonômico. Se eu tenho iluminação inadequada, eu posso não enxergar o que eu estou fazendo, e eu posso me acidentar em função da falta de uma iluminação adequada. Mas não é exatamente de higiene. E, portanto, se descobriu isso, e nós retiramos aqui esse anexo 4, por isso que ele foi revogado. Aí temos radiações ionizantes, trabalho sobre condições hiperbáricas, radiações não ionizantes, vibração, frio, umidade, agentes químicos, limite de tolerância para poeiras minerais, agentes químicos caracterizados de forma qualitativa, benzeno e agentes biológicos. Então, aqui estão exatamente os parâmetros que nós, higienistas, trabalhamos para tentar controlar os ambientes. Temos aqui, pessoal, e ao longo desses 40 anos, eu estou falando desde 1978, nós tivemos sérios problemas. Por quê? Primeiro, havia uma determinação de que esses anexos e as normas como um todo fossem revisadas a cada 2 anos.
Então, que se reunissem grupos de trabalho e fizessem a revisão a cada 2 anos dessa norma. Vocês poderiam perguntar, isso aconteceu? Não. Não por quê? Porque o governo e os trabalhadores, aliás, o governo e os profissionais, os técnicos, não tiveram como realizar isso. Não tiveram tempo suficiente, enfim, outras demandas foram surgindo e não houve atualização. Portanto, vários desses limites aqui acabaram desatualizados. Motivo pelo qual nós, higienistas, fomos buscar outros limites, os limites da CGIH, os TLVs da CGIH, que acredito vocês aqui também devem utilizar na aplicação diária do trabalho de vocês. Né? Por quê? Porque os limites da CGIH, como nós sabemos, eles são atualizados todos os anos. Todos os anos você tem a publicação nova dos livretos da CGIH e os limites são propostos, alterações são propostas, enfim, é algo realmente dinâmico, como deve ser. O conhecimento é dinâmico e, portanto, a gente tem que ter esse dinamismo. Né? Então, um dos problemas que nós tivemos foi a falta de atualização. Mas tivemos um segundo problema muito sério, que eu não sei se existe aqui na Colômbia. Mas no Brasil, existem 2 figuras de adicionais que eu, como técnico, eu como pessoa que atuo na área técnica, né, de higiene, eu simplesmente abomino, né, isso não deveria existir, que são chamados adicionais de insalubridade e adicionais de periculosidade. O que é o adicional de insalubridade? Se eu faço uma avaliação, por exemplo, né, e descubro que o meu trabalhador está exposto a um determinado contaminante químico acima do limite de tolerância proposto aqui na NR15, o empresário, o dono da empresa, tem que pagar um adicional de 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo, tá certo? Para aquele trabalhador mensalmente. Ele paga. É como se o empresário estivesse pagando pela saúde do trabalhador, ou pela ausência da saúde, né? Ou pela perda da saúde do trabalhador. Isso é inconcebível. Né? Isso é um negócio que não dá para você imaginar. Só que imagine, quando você começa a custear alguma coisa que você deveria solucionar para o trabalhador, que muitas vezes ganha, né, salários baixos, isso começa a ser importante. Imagina um trabalhador, por exemplo, que tem todos os meses, no final do mês, 40% a mais de um salário mínimo, que talvez ele ganhe o próprio salário mínimo da região, tá certo? 40% a mais no seu bolso, em função de uma exposição. Então, isso gera uma situação totalmente distorcida, que é alguns sindicatos, inclusive, tá certo? Não admitirem que esses adicionais sejam retirados. Quer dizer, para eles, você solucionar o problema no ambiente e, a partir dessa solução, retirar o adicional, muitas vezes é algo que o sindicato não defende, porque o próprio trabalhador prefere estar recebendo aquele adicional do que ver a solução definitiva do problema. Uma coisa totalmente equivocada, na minha opinião. Não sei se aqui na Colômbia vocês têm algum pagamento para quem se expõe a agente insalubre ou não, tá certo? Mas, lá no Brasil, infelizmente, nós temos. Não tem? Que bom. Que bom que vocês não tenham, porque é realmente alguma coisa estúpida. Né? No que tange a periculosidade, que é um... Ótimo que vocês não têm. No que tange a periculosidade, que é um outro conceito, já é um pouquinho diferente. Periculosidade, o que é? É uma adicional de 30% sobre o salário, só que é por uma atividade perigosa que beneficia a sociedade. Por exemplo, eletricista. Os eletricistas de distribuição, transmissão, geração, ganham 30% a mais do seu salário, né, a título de adicional de periculosidade. Por quê? Trabalham numa situação de risco maior, né, envolvida com um perigo muito grande que é a eletricidade, e, portanto, a sociedade, reconhecendo isso, paga 30% a mais para eles. A periculosidade, eu acho que ainda tem uma certa justificativa em alguns casos. A insalubridade, não. A insalubridade, de jeito nenhum. Enfim, estamos trabalhando para tentar mudar essa questão da insalubridade. Mas hoje ainda existe, né? E aí, pessoal, só para vocês terem uma ideia, né, no que diz respeito, por exemplo, às modificações que nós estamos tendo agora, né, o que nós estamos procurando adotar, nós ainda, por exemplo, em termos de ruído contínuo e intermitente, trabalhamos com o limite de tolerância para 8 horas de trabalho, 85 dB na escala A, e com o fator de duplicação de dose igual a 5. Nosso fator de duplicação de dose é igual a 5, tá certo? Isso na legislação na NR15. Nós estamos brigando agora, e provavelmente vai acontecer nessa revisão da legislação que eu comentei com vocês que estamos tendo, o fator de duplicação de dose irá para 3. E nós todos sabemos que atuamos na área técnica, que você trabalhar com fator de duplicação de dose igual a 3 é muito mais adequado e muito mais protetivo, né, ao trabalhador do que o fator de duplicação de dose igual a 5.
Portanto, essa é uma das brigas que provavelmente nós teremos. Eu vi aqui você já fazendo assim com a cabeça, quero crer que aqui na Colômbia vocês trabalhem também com fator de duplicação de dose igual a 5, tá certo? Então, nós sabemos, hoje, por exemplo, o fator de duplicação de dose da CGH é igual a 3, e é mais conservador, ele tende a proteger mais a audição do trabalhador do que o fator de duplicação de dose igual a 5. Né? Então, provavelmente, até o final do ano, teremos a modificação dessa norma para fator de duplicação de dose igual a 3. Né? No que tange a parte do ruído de impacto, né, trabalhamos lá com limite de tolerância de 130 decibel na escala linear, ou 120, né, como limite de tolerância na escala C, tá certo? Que é o tradicional, é o que todo mundo trabalha aí, isso não deve ser alterado, tá certo? No que tange a parte do cálculo de sobrecarga térmica, né, nós trabalhamos com o que nós chamamos de IBUTG, é o índice, tá certo, de bulbo úmido termômetro de globo. Ou seja, a gente mede a temperatura a partir daquela famosa árvore de termômetros, né, onde nós temos o termômetro de bulbo seco, de bulbo úmido e o termômetro de globo, e fazemos a medição para verificar se o IBUTG, tanto em ambiente externo quanto em ambiente interno e externo, está fora ou não daqueles parâmetros pré-concebidos. A única coisa que nós estamos mudando agora, no Brasil, e eu não sei também como é que vocês enxergam isso aqui, é que provavelmente nós estaremos retirando do cálculo do IBUTG fontes naturais de calor. Por exemplo, em radiação solar. E por que a legislação está trabalhando em retirar? Veja, isso não quer dizer que você não tem que tomar cuidado com o trabalhador exposto ao sol. Sem dúvida que tem. Mas, em países tropicais, como é o caso do Brasil, onde nós temos regiões muito quentes, né? Nós temos ali a região do Sudeste, por exemplo, onde eu vivo, facilmente temperaturas que chegam a 35, 40 graus. No Rio de Janeiro, por exemplo, né, que é uma das cidades mais conhecidas do Brasil, fácil você chega a 40 graus. Né? Então, imagine você fazer uma medição externa de IBUTG num dia de verão com 40 graus. Simplesmente vai dar que o trabalhador não pode exercer a sua profissão. Não vai poder, não trabalha. Tá certo? Aí você pega o eletricista, caiu lá a energia elétrica do hospital ou da escola, não pode trabalhar porque o IBUTG está acima, tá certo? Enfim, coisas que não têm senso. Então, o que nós estamos tentando fazer? Estamos tentando retirar a fonte, né, de calor radiante externa, que é a que realmente impacta sobre isso, que é o sol, né, e proteger o trabalhador a partir de outras ações. Ações como, por exemplo, a proteção da pele, com cremes protetores para evitar o ultravioleta, etc., que pode trazer o câncer de pele, tá certo? Paradas, intervalos de paradas, né? O trabalhador executa meia hora, para 15 minutos para descansar. Hidratação, uma hidratação muito grande, beber muita água para poder compensar a evaporação a partir do suor, etc., etc., etc. Mas não simplesmente dizer, não pode trabalhar, tá certo? Por quê? Não tem senso. Tem senso isso onde? Nos países nórdicos, né? Nos países nórdicos que faz frio, etc., dá para usar aqueles valores. E o que nós fizemos aqui no Brasil? Não sei vocês aqui, mas no Brasil. Nós pegamos lá os parâmetros nos Estados Unidos, por exemplo, e tombamos para o Brasil. Como se o Brasil tivesse, né, um clima parecido com o clima norte-americano. Não tem. Então, nós estamos modificando também essa questão. No que tange, pessoal, a radiações ionizantes, nós seguimos o quê? Os parâmetros internacionais, né? Como não poderia deixar de ser, seguimos os parâmetros internacionais. Ou seja, trabalhamos com uma exposição de dose efetiva de corpo inteiro para indivíduo ocupacionalmente exposto, ou seja, aquela pessoa que é controlada a partir de dosímetros, etc., da ordem de 20 milisievert ano, e para indivíduo do público, 1 milisievert por ano, tá certo? 1 milisievert por ano, que são os parâmetros preconizados aí pelas agências internacionais que tratam da radiação ionizante, tá certo? Então, nós já trabalhamos com esses parâmetros aqui internacionais, e aqui as doses equivalentes, né, para cristalino, pele e mãos, quando eventualmente a pessoa toma uma dose específica numa determinada parte do corpo. Então, também são as doses aqui que as agências internacionais de radiação ionizante acabam preconizando que a gente utilize, tá? No que tange as radiações não ionizantes, né, nós temos lá uma legislação muito tímida, a gente só fala aqui em atividades com luz negra, ultravioleta na faixa de 400 a 320 nanômetros. Essa é um anexo que nós estamos reestudando para poder trazer aqui parâmetros que sejam parâmetros mais modernos e possamos, então,
está trabalhando com esses parâmetros aqui modernos dentro dessa visão aí de atualização que nós estamos vivendo, ok? No que diz respeito à vibração, já temos uma norma já atualizada, né, cujos limites aqui, né, limite de tolerância para vibração diária, né, vibração de mãos e braços da ordem de 5 metros por segundo ao quadrado, tá certo? E o limite de tolerância para vibração de corpo inteiro, 1,1 metros por segundo ao quadrado, ou 21 metros por segundo a 1,75, no caso de eu utilizar aqui o quê? O valor de dose de vibração resultante, tá certo? Então essa já é uma questão de vibração que nós temos normas específicas já desenvolvidas, que estão bastante atualizadas com o que existe de mais moderno, né? No que diz respeito a frio, não temos nada praticamente, né? A nossa legislação é uma avaliação qualitativa e diz que tem direito, né, ao adicional de insalubridade quem trabalhar no interior de câmaras frigoríficas sem proteção. Então, basicamente, a legislação só enxerga o direito do trabalhador, né, exposto ao frio se ele estiver dentro da geladeira, certo? Se ele estiver dentro daquelas grandes frigoríficos, né, onde ele trabalha lá, em caminhões frigoríficos, etc., aí ele tem. Mas ela exclui totalmente a possibilidade do trabalhador ter, né, a sua condição de trabalho avaliada de maneira mais adequada, se ele não trabalha em condições aí de frigorífico, tá? E a umidade é a mesma coisa. A umidade traz também questões aí muito qualitativas, né? Ou seja, a umidade é considerada como prejudicial quando? Quando ele estiver trabalhando em ambientes com umidade excessiva. O que é umidade excessiva? Sei lá, tá certo? Fica ali uma questão qualitativa que é muito difícil de você definir. O que é umidade excessiva? Não sei, né? Então, é algo que precisa também estar mudando, né? No que tange aos agentes químicos, nós temos aqui listadas algo em torno de 160 substâncias químicas que apresentam os seus limites de tolerância, tá certo? Só para que vocês possam fazer uma comparação, quantas nós temos na CGH? Algo em torno de 600 agentes químicos listados na CGH. Portanto, nós temos 4 vezes mais agentes químicos na CGH do que temos hoje na legislação brasileira. Tá certo? Então, vejam a dificuldade. E a CGH é aceita no Brasil? Mas é aceita sob a ótica de prevenção, sob a ótica legal, não. Por quê? Porque para ser alguma coisa legal, ela precisaria estar sendo reportada ou sendo trazida para a legislação. E não foi trazida ainda. Então, nós nos vemos numa situação de utilizarmos os parâmetros, mas, ao mesmo tempo, sob o ponto de vista legal, não podemos, né, estar utilizando sob a ótica legal, e só sob a ótica de prevenção. Tá? Bom, aí existem alguns limites, né, como, por exemplo, para asbesto, que é um limite específico, 0,1 fibras por centímetro cúbico. Né? O asbesto, pessoal, o amianto, está proibido no Brasil. Hoje você não pode mais fabricar o asbesto ou o amianto, né? Não sei como é que vocês estão aqui na Colômbia, mas no Brasil está proibido. Aqui também não. Mas por que nós temos o limite ainda? Porque tem trabalhadores que se expõem ainda. Você tem, por exemplo, várias construções, edifícios, etc., que se utilizaram do asbesto, né? Naquelas placas, né, construídas com amianto, etc., que quando a pessoa vai fazer a demolição, ela vai estar exposta. Então, precisa ter um limite de tolerância para poder controlar isso. Ok? Manganês e seus compostos, né, que também temos aí agentes. A sílica livre cristalizada, que eu posso tanto calcular o limite de tolerância, né, para a sílica livre cristalizada, né, a partir aqui de 3 metodologias, né, que são as metodologias mais ou menos aí preconizadas na nossa legislação, mas que na CGH, por exemplo, já existe um único limite, onde você não calcula mais. Nesses aqui, a gente calcula o limite de tolerância a partir do percentual de quartzo da amostra. Então, a partir da quantidade de quartzo que eu tenho na amostra, eu calculo um limite de tolerância que ele vai ser variável. A legislação, por exemplo, o livreto da CGH, por exemplo, ele já indica um único limite de tolerância, 0,025 miligramas por metro cúbico, ponto. Esse é o limite que é adotado lá na CGH, tá certo? O que me parece mais conveniente, mais adequado e mais conservador no que diz respeito à saúde do trabalhador. Okay? E os agentes químicos, cuja caracterização é realizada de maneira qualitativa. Então, arsênico, carvão, chumbo, cromo, etc, etc. Ou seja, quase todos esses agentes, pessoal, lá em 1978, eles foram listados exatamente na anexo 13, por quê? Porque o Brasil não tinha como medir, não existia tecnologia para medir, não existia instrumento para medir. Quase todos aqueles 150, 160 agentes que eu comentei com vocês que existiam lá,
Era porque em 78, os tubinhos reagentes, aqueles tubinhos reagentes, existiam para esses 160 agentes. Então você colocou lá na legislação. Hoje, todos esses agentes aqui, e mais vários e vários outros, você já tem tecnologia para avaliar, para mensurar, tá certo? Mas nós continuamos aqui com uma legislação que trata esses agentes sob ótica qualitativa e não quantitativa. Ou seja, precisamos evoluir e atualizar tudo isso, sem dúvida alguma, né? E aí o benzeno, né? Que nós temos aí um valor para o benzeno da ordem de valor de referência tecnológica, 1 ppm para empresas, né? Com exceção das siderúrgicas, e 2,5 ppm para as empresas siderúrgicas, né? A CGH tem um único limite, né? Que é o 0,5 ppm para todas as empresas, tá certo? E, finalmente, o anexo 14, agentes biológicos, né, que são os agentes das pessoas, principalmente da área de saúde, que estão envolvidas com vírus, bactérias, protozoários, etc., que têm o direito a esse adicional. Muito bem, e aí, dependendo da situação, aquilo que eu falei para vocês, né, a pessoa vai ter um percentual como adicional de insalubridade, da ordem de 10% até 40%. Dependendo do tipo de exposição que ela tem, tá certo? Então, vai de 10% até 40%, dependendo do tipo de exposição que ela tem. Tem essa tabela aqui, que você faz essa situação, tá? Esta é a tabela e esta é a situação que eu disse a vocês que eu não concordo de jeito nenhum, que é o pagamento de um adicional de periculosidade, de insalubridade, insalubridade para o trabalhador. Muito bem, não bastasse isso, pessoal, só para vocês terem uma ideia, daqueles limites lá de 1978, se eu comparar os limites, né, com a CGIH, nós temos essa situação aqui, ó, 53,3% dos limites hoje na legislação brasileira estão maiores do que os TLVs da CGIH. 53%, ou seja, mais de 50% estão maiores, tá certo? Sendo que dentre esses 53,3%, existem limites, né, pasmem vocês, existem limites, né, que estão 30 a 99 vezes maiores. Então, veja, não estão apenas maiores, estão de 30 a 99 vezes maiores. Como é que dá para proteger o trabalhador assim? Não dá, né? Não dá, eu tenho limites que estão muito superiores ao que hoje o conhecimento técnico indica, né, que deveria ser. Então, é óbvio que nós temos que reconstruir essa questão toda no Brasil a propósito da legislação, né? Esse livreto, então, da CGIH, é o livreto que eu comentei com vocês, que traduzimos todos os anos para o português, utilizamos cada vez mais, tá certo? Há uma proposta, inclusive, né, de nós passarmos os parâmetros todos serem inseridos na legislação, serem trazidos para a legislação, tá certo? Para que a gente possa usar legalmente esses parâmetros, mas há uma forte corrente de não fazê-lo, tá? E dá até para entender, até nos Estados Unidos, né, onde esse livreto, né, a Associação Norte-Americana de Higienistas está lá, a sede é lá nos Estados Unidos, é uma associação americana, norte-americana, eles não usam a CGH. A OSHA norte-americana, que define os padrões de exposição dos trabalhadores, não utiliza os valores da CGH, utiliza valores próprios. E os valores próprios da OSHA são também um pouco mais flexíveis do que a CGH. A CGH são valores extremamente rígidos, então há uma corrente no sentido de não utilizar esses valores, tá certo? Mas seria algo bastante importante. No que diz respeito à NR7, que eu falei para vocês do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o livreto também é utilizado. Por que o livreto também é utilizado? Porque ele traz os chamados BEIs, né? Que são o quê? Os indicadores de exposição biológica. Então, o médico pode pegar a partir dos BEIs e saber, olha, eu vou verificar, por exemplo, chumbo na urina de um determinado trabalhador e vou verificar se a exposição que ele está tendo não está contaminando-o com chumbo. Então, eu faço o controle médico a partir desses valores biológicos aqui propostos na CGIH, ok? E, pessoal, a cada exame realizado, no que diz respeito ao acompanhamento da saúde do trabalhador, o médico tem que fornecer o que a gente chama de ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, para garantir que a saúde do trabalhador está sendo adequadamente acompanhada e que ele não está tendo dano nenhum à exposição eventual que ele estivesse tendo, ok? Muito bem. Já estamos, né, caminhando aí para o final da nossa exposição, só que fazendo aí uma abordagem do que está mudando efetivamente agora. Não sei se vocês acompanham política, né, mas acho que todos nós aqui da América Latina costumamos dar uma olhada no que está acontecendo aí do lado, né?
Então, a gente, querendo ou não, a gente acaba acompanhando, né? Então, a gente sabe o que está acontecendo mais ou menos, né? Dos avanços, etc. Eu, por exemplo, quando vim, eu já tinha vindo à Colômbia numa outra oportunidade e conhecido duas cidades que me gostei muito. Uma delas é a capital, né? Que, sem dúvida nenhuma, é muito bonita, e a outra é Cartagena, né? Que é mais bonita ainda, tá certo? Cartagena é bem turística, né? Então, não dá para competir com a capital, né? Mas eu não conhecia ainda Medellín. E o que nós de fora, por exemplo, temos sempre, né, no nosso imaginário, né, sobre Medellín? Obviamente são os tempos difíceis que vocês passaram, né, que já tiveram no passado aqui. Mas que, sem dúvida nenhuma, também acompanhamos toda a modificação e toda a evolução e todo o trabalho que foi feito aqui, que é invejável de vocês para recuperar a cidade, a região como um todo. E quando eu cheguei, por exemplo, a Medellín, nós chegamos no sábado, né, eu fiquei surpreso, porque é encantadora, a cidade é encantadora, a região é muito bonita, a natureza é muito bonita, né, enfim, é algo que realmente me gostou muito, é algo sensacional. E aí fizemos, né, minha esposa veio junto, aí nós fizemos um misto de trabalho com turismo, e fomos à Comuna 13, que vocês efetivamente conseguiram recuperar. Nós, no Brasil, tentamos seguir o que vocês fizeram aqui, nas favelas do Rio de Janeiro, particularmente numa que se chama Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, onde nós colocamos também teleférico, essa coisa toda. Conseguimos durante alguns anos, recuperamos durante alguns anos. Infelizmente, agora o tráfico invadiu de novo e está comandada de novo, e é uma região perigosíssima de novo. Nós estamos com um número de mortes no Rio de Janeiro muito alto, porque a polícia está tentando, enfim, combater aquelas situações todas que nós, infelizmente, da América Latina, vivemos aí, né, no nosso dia a dia. Mas, enfim, eu acabei me esquecendo de tantas voltas que eu dei, tá certo? Eu acabei me esquecendo especificamente o que eu ia estar falando. Me lembrei agora. Eu estava falando do acompanhamento da política que cada um de nós faz, né, dos países vizinhos. Então, vocês devem saber que nós, agora em janeiro desse ano, tivemos a mudança, a alteração do governo brasileiro. Saiu lá o governo mais de esquerda, né, do Lula, da Dilma, né, que acabou sofrendo impeachment, né, mas, enfim, se encerrou o governo anterior e entrou um governo muito mais à direita, né, que é o governo do presidente Bolsonaro. E que ele está propondo alterações muito radicais nas normas regulamentadoras e na legislação de saúde e segurança. Algumas delas interessantes, muito pertinentes, inclusive propondo atualizações que nós da área, né, há muito defendíamos e que vão ocorrer, outras nem tanto, outras a gente tem que tomar cuidado, como tudo na vida, né, mas algumas bastante interessantes. Então, como é que ocorrem essas mudanças todas nas legislações que eu apresentei rapidamente para vocês? No Brasil, a partir de um processo tripartite, ou seja, reúne-se lá na mesa de negociação o governo, os trabalhadores e as empresas. Eu próprio já tive a oportunidade de participar dessas mesas tripartite quando eu trabalhava no setor elétrico. Eu trabalhei no setor elétrico do Brasil durante 13 anos. E aí, quando nós discutimos as normas do setor elétrico, eu fiz parte desses grupos aqui, né? Então, se reúnem ali governo, trabalhadores e empresas e discutem as alterações. Nesse momento, até o final deste ano aqui, todas essas normas deverão ser alteradas. Já foram discutidas as normas 4, 5, 18, 7, 9, 17... Agora, em outubro, nós estamos discutindo, aliás, em outubro já do mês passado, discutimos a 10 e a 31, e em novembro vamos discutir a 29, a 30 e a 32, ou seja, reformulando isso, né? A 15, que é aquela que eu mostrei para vocês, que mais afeta aí a parte de higiene, deve ser rediscutida agora em 2020, tá certo? Ou seja, estamos vivendo um momento... Como toda grande modificação, né, a gente sempre tem aquela questão de olhar como oportunidade ou como ameaça. Eu estou olhando isso como oportunidade. Oportunidade do quê? De efetivamente modernizar a legislação e fazer com que as coisas aconteçam de maneira tecnicamente mais adequada, né? Então, essas aí em vermelho são as normas que estão exatamente sendo discutidas agora, dentre aquelas 37. Então, tem um trabalho longo aí que a gente tem, tá certo? E... como é que nós podemos olhar isso, né? Como eu acabei de dizer, nós podemos olhar como oportunidades ou como ameaças. Então, para finalizar aqui a minha exposição, eu gostaria de mostrar exatamente essa matriz SWOT para vocês, né? Que é uma matriz muito utilizada na área de planejamento estratégico e tudo mais, né? Mas adaptada aqui ao que nós discutimos aqui. Então, o que eu vejo como força aqui no que diz respeito a essa
revisão que nós estamos tendo, né? Primeiro, a própria revisão normativa. Há muitos anos nós precisávamos de uma revisão normativa. Há muito tempo, né? Que nós da área técnica defendíamos. Nós não podemos continuar trabalhando com parâmetros que estão desatualizados, nós precisamos atualizar isso. Né? Já existe aí a comunidade científica informando, né, e publicando, né, novos parâmetros, novos limites ocupacionais, de exposição ocupacional, precisamos ir atrás disso. Então, é uma grande força que esse momento que nós estamos vivendo no Brasil tem. Tanto é que nós, a partir da ABHO, da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, nós estamos participando ativamente disso. O governo criou lá um site que se chama participa.br, né? Participa, ou seja, qualquer cidadão brasileiro pode entrar ali, acessar a norma e dar a sua opinião. Então nós estamos fazendo isso, a partir da associação, nós discutimos internamente as nossas propostas e sugestões, entramos lá no Participa e colocamos a nossa opinião, nossa sugestão lá no site do governo. A atualização de padrões técnicos é outra força, né? Defendíamos isso há muito, e vamos ter agora a atualização de padrões técnicos, e o foco na prevenção, que parece que, sem dúvida nenhuma, esta modificação, ela vai mudar, vai alterar, né, a questão da insalubridade, que a gente discutiu há pouco, para dar foco na prevenção. Então, aquela questão de pagamento de alguém que se expõe ao agente insalubre vai ficar num segundo plano, porque o principal vai ser exatamente trabalhar para que a pessoa não se exponha, para que ela não tenha o risco de adoecer em função dessa exposição. Essas seriam as forças, tá certo? As fraquezas, foco na diminuição de custos para as empresas. Tem um grande discurso desse novo governo, né, no sentido de retirar encargos das empresas, retirar custos das empresas. Em algumas coisas eles estão certos, em algumas coisas estão certos, em outras não, tá certo? Por exemplo, eu não sei como é que é a legislação aqui na Colômbia, mas só para vocês terem uma ideia, né? No Brasil, por exemplo, depois de um ano de trabalho, os trabalhadores brasileiros têm direito a um mês de férias, 30 dias de férias, corridos. Aqui, segundo eu conversei hoje com um rapaz muito simpático que me atende, 20 dias. 15 dias a 20. 15 dias. Então, eu conversei hoje com um rapaz aqui que nos atende aqui no restaurante, muito simpático ele, e aí conversamos sobre isso, ele me contou isso. Então, primeiro fato, né, nós temos lá mais férias. Depois, se o empresário lá demite algum trabalhador, manda ele embora, né, ele tem que pagar 40% de multa sobre o fundo de garantia. O que é o fundo de garantia? Todo mês, o empresário tem que pagar um determinado percentual sobre o salário do trabalhador, depositar numa conta lá do trabalhador, que é um fundo de garantia. Aquele fundo de garantia, teoricamente, o trabalhador pode levantar aquele fundo ou quando vai comprar a sua casa própria, ou quando se aposenta, tá certo? Mas quando o empresário manda embora o trabalhador, ele tem que pagar uma multa de 40% sobre o fundo de garantia. Então, vamos supor que o trabalhador tenha 100 mil reais, tá certo, no fundo de garantia. Quando eu demito aquele trabalhador, eu tenho que pagar mais 40 mil reais. Então, lá no fundo dele fica 140 mil reais. Isso é um custo para a empresa muito alto, tá certo? E outros custos mais, adicionais, etc., que tem no Brasil, que esse governo está querendo retirar, exatamente para tentar dinamizar um pouco a economia. Quer dizer, se me custa menos contratar o trabalhador, provavelmente eu vou contratar mais. É a teoria neoliberal. Nós todos sabemos que é exatamente a teoria neoliberal utilizada aqui na Colômbia, no Brasil agora também, enfim, em vários outros países, né? Se ela dá certo ou não, o tempo dirá, né? Mas é a teoria. Então, isso aqui, o foco na diminuição de custos para as empresas, não deixa de ser uma fraqueza do que nós estamos vivendo. Eliminação de exigências para pequenas empresas. Ele está eliminando exigência para a pequena empresa. Então, uma pequena empresa, vamos supor que eu seja um microempresário, e vocês dois trabalham para mim, tudo isso, as normas regulamentadoras que nós estamos vendo aqui, não se aplicam, não vão se aplicar à pequena empresa. Aí a pergunta é o seguinte, então, peraí, esses dois trabalhadores, porque eu sou um microempresário e só tenho 2 trabalhadores, eles vão poder se expor aos riscos todos, vão poder adoecer e etc? Como é que fica isso? Então, essa é uma fraqueza do sistema que nós estamos discutindo no Brasil, como é que nós vamos fazer. Existe um modelo europeu bastante interessante, que é o seguinte, as pequenas empresas europeias, elas não têm as exigências todas das grandes empresas, mas elas têm um site do governo, onde elas entram lá, por exemplo, vamos supor que eu sou dono da marmoraria, onde vocês dois trabalham, né? Só vocês dois trabalham. Eu entro no site lá, da Comunidade Europeia, e baixo quais são os pré-requisitos que eu tenho que cumprir para ter a marmoraria. Por quê? Já foi feita uma análise de risco anterior,
tá certo? Da atividade de marmoraria, e já foram feitas quais são as recomendações que eu tenho que fazer para proteger o trabalhador. Então eu baixo aquelas instruções e eu sei que eu, como microempresário, tenho que seguir aquelas instruções. Esse é o modelo que nós estamos tentando lá fazer no Brasil, para que as pequenas empresas e, obviamente, os trabalhadores dessas pequenas empresas também estejam protegidos, tá certo? Mas não deixa de ser, essa eliminação não deixa de ser uma fraqueza. E outra fraqueza, participação tripartite reduzida. Por que está reduzida, pessoal? Porque a velocidade que está se querendo atualizar as normas é muito rápida. São muitas normas numa velocidade muito rápida. Então, toda aquela discussão tripartite que é importante, está sendo feita meio que, tá certo? Não está sendo feita de maneira completamente adequada. Tá? Bom, do outro lado, oportunidades. Oportunidade de participação das partes interessadas, né? A partir do próprio site participa, como eu comentei com vocês, a partir do modelo tripartite, nós estamos tendo oportunidade de dar a nossa opinião, então isso é, sem dúvida nenhuma, uma coisa positiva. Simplificação das normas. Existiam normas que eram normas muito complexas, por exemplo, vocês devem ter aqui na legislação colombiana o direito de recusa ao trabalho quando você se vê numa situação de risco grave e iminente, um risco muito grande, você se recusa a trabalhar. Nós lá também temos esse direito, só que cada uma das normas falava isso. Se o trabalhador tiver em condição de trabalho de risco grave e iminente, pode recusar o trabalho. Cada uma das normas falava. O que o governo diz? Espera um pouco. Já que isso é o direito do trabalhador de qualquer área de atuação, vamos colocar na NR1, na norma número 1. Porque daí ele já sabe lá, em qualquer situação de risco grave e iminente, você tem o direito a recusar o trabalho. E pronto, isso vale para todas as normas. Foi feito isso. Foi reformulado de uma maneira inteligente, e aí vai simplificando as normas, né? Adequação dos processos e tecnologias atuais, né? Então, a adequação às tecnologias vigentes hoje. Enfraquecimento do adicional de insalubridade, essa é uma outra oportunidade, né, que nós estamos utilizando, vamos enfraquecer o adicional de insalubridade. E aí temos a ameaça, né? Tempo previsto para a revisão normativa, é um tempo muito curto, então, obviamente, quando você faz alguma coisa num tempo muito curto, né, pode ser que algumas questões ali, do ponto de vista de adequação, de correção, né, passem desapercebidas, e nós vamos ter que rever daqui a algum tempo, né? Terceirização do SESMIT. O SESMIT, pessoal, no Brasil, é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, onde no Brasil ele é obrigatório a partir de um determinado número de trabalhadores, tá certo? E do grau de risco da empresa. O empresário se obriga a contratar esse serviço, tá certo? Pago por ele, evidentemente. E aqui está se falando na possibilidade da terceirização desse serviço. E nós sabemos que terceirização é algo complicado, né? Quer dizer, você quando terceiriza, se você não terceiriza de maneira adequada, você acaba colocando os trabalhadores, né, num maior risco do que os trabalhadores próprios, tá certo? É isso que acaba acontecendo. Então, essa possibilidade de terceirização do SESP, nós estamos vendo como ameaça. E os trabalhadores de pequenas empresas desprotegidos, que foi aquilo que eu comentava e dei o exemplo aqui na marmoraria, tá certo? Então, essa é uma ameaça também, os trabalhadores de pequenas empresas estarem desprotegidos, tá? Então, esse quadro aqui é um quadro geral que a gente coloca só para a nossa reflexão, né? E aí, pessoal, eu encerro aqui, né, o que eu pretendia comentar com vocês, mais uma vez reforçando que o meu objetivo, né, com essa apresentação foi exatamente fazer uma ponte entre o que nós estamos vivendo lá, né, quais são as nossas dificuldades, as nossas oportunidades, etc., e o que vocês, né, estão vivendo aqui em termos de legislação, em termos de compromisso com o trabalho, né, e com a prevenção de uma maneira geral, né? Esse foi o grande objetivo. Diga. Você tem uma questão? Ah, sim. Bom, então, era isso, né, como um mote geral, né, e eu repito, vocês chegaram um pouquinho mais tarde, mas eu comentei com os colegas que estavam aqui desde o começo, né, que quando eu fui convidado, eu achei que eu iria fazer a palestra, como lá, por exemplo, o Enei fez lá no Brasil, quando eu o convidei, ele esteve lá conosco no nosso congresso em agosto, e ele fez para uma plateia de umas 200 e poucas pessoas, 250 pessoas, porque lá nós fazemos só, ao contrário aqui de vocês, que unem várias entidades, eu acho até uma estratégia inteligente, vocês unem várias entidades, e aí colocam um grupo aqui, ontem na plenária lá de manhã, por exemplo, tinham lá 600 pessoas ou mais, né? Nós lá fazemos só o congresso da associação mesmo de higiene, então a gente consegue colocar lá todos os anos algo em torno de 250 pessoas, né?
E eu imaginei que eu fosse fazer para um público maior. Então eu falei, deixa eu levar a questão da legislação até para o público colombiano e outras pessoas que estão fazerem um contraponto. Como é que isso está acontecendo no Brasil, como é que acontece na Colômbia, né? Porque quando eu soube que era o assunto, as pessoas iriam eleger o assunto, né? Iriam falar, obviamente, legislação não é um tópico, não é um tema que seja um tema muito agradável, né? Então eu falei assim, olha, poucas pessoas devem estar lá, e eu estava certo, poucas pessoas estiveram, tá certo? Mas foi com o maior prazer que eu apresentei para vocês, e queria agora abrir, se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário que vocês queiram fazer, façam, por favor, em espanhol, se tiverem perguntas a fazer, porque eu quero treinar, ¿sí? Me gustaría treinar mi español, entonces, por favor, en español, por favor. Muy buenos días. Tengo una consulta en relación a cuál es la percepción o cómo se maneja en la legislación brasilera la figura de los accidentes in itinere, dado que en Finlandia, en España, en Argentina, en Venezuela, es considerado un accidente laboral, y hay muchos países de Latinoamérica, incluido Colombia, en donde todavía no. Existe jurisprudencia, pero no está como tal dentro del ordenamiento jurídico. Obrigado pela questão. No Brasil, nós chamamos esse acidente in itinere de acidente de trajeto, tá certo? Que é exatamente o acidente entre a casa do trabalhador e o seu local de trabalho, e vice-versa, tá certo? No retorno dele, ou mesmo o acidente na hora do almoço, onde ele sai vamos supor que a empresa não tem um refeitório, ele sai, vai almoçar no restaurante e volta, isto também é acidente de trajeto. E isso é computado como um acidente do trabalho. Qualquer coisa que aconteça com ele ali, oficialmente tem que se abrir aquela CAT, comunicação de acidente de trabalho que eu comentei, né, porque ele vai ser coberto pela Previdência Social brasileira da mesma maneira. O que ocorre de diferente hoje no Brasil é o seguinte, ao contrário de vocês, do modelo chileno, do modelo espanhol, do modelo argentino, onde vocês têm várias seguradoras, companhias seguradoras privadas, que fazem o seguro acidente de trabalho, no Brasil, esse seguro acidente de trabalho, ainda hoje, ele é do governo. É um único seguro do governo. Então, é o governo que banca tudo isso. Como é que o governo cobra isso? Ele cobra do empresário um percentual mensal sobre o salário de cada trabalhador e vai lá para o seguro acidente de trabalho, tá certo? E no seguro acidente de trabalho, o que acaba acontecendo é que se eu tenho menos acidentes, se a minha empresa tem menos acidentes e a sua tem mais, você vai pagar mais e eu vou pagar menos. Eu tenho um fator de redução, porque eu tenho menos acidente, você tem um fator de aumento, porque você tem mais acidente. E no passado, o acidente de trajeto também entrava nesta aumento, nesta majoração, tá certo? Do pagamento. E aí as empresas começaram a discutir o seguinte, ok, que é acidente do trabalho, ninguém discute, está lá na legislação. Agora, por que eu vou ser majorado naquilo que eu pago, se o acidente é de trajeto? Eu não tenho nenhuma ação sobre aquilo, tá certo? Então, os empresários discutiram isso, e o governo aceitou, o que, na minha opinião, é algo bastante óbvio, né? Ele aceitou e retirou isso no que diz respeito à majoração daquele seguro acidente de trabalho. Mas ele continua sendo considerado um acidente de trabalho. O trabalhador que tiver qualquer lesão decorrente do acidente de trajeto será coberto pela Previdência Social, pelo seguro acidente de trabalho. Vocês aqui não, pelo que você me falou, né? Bueno, seguramente en la sala hay personas que conocen más profundamente este tema, pero no está considerado como un accidente laboral. Siempre, si de pronto la persona va a hacer una diligencia o va a realizar alguna tarea bajo subordinación del patrono, en ese caso sí pudiera ser, pero en el trayecto desde la casa al trabajo todos los días, no. En el caso solo sí. O sea, el accidente de trabajo en itinere sí está considerado solo si el empleador suministra el transporte, solo sí. Pero de lo contrario no se considera accidente laboral aquel que es de la casa al trabajo por sus propios medios, o la hora del almuerzo que sale a hacer sus propias vueltas personales, eso no es incluido. Y hay empresas que han optado es por tener casinos, y cuando hay casinos dentro del lugar y ocurre algo, pues sí es un evento laboral, pero de lo contrario no. Yo tengo una pregunta. Tú decías ahí, qué pena haber llegado tarde, pero corrí de la otra para llegar a tiempo. Tú decías que es del Estado la administración, ¿cierto? No hay aseguradoras como lo existe en Colombia y en otros lugares de Latinoamérica.
Y decías que era reconocido o castigado aquel empresario que tuviera mayor cantidad de accidentes de trabajo. ¿Cómo hacen el control desde no tener aquellos que son beneficiados con que les restan, me imagino, el aporte, o no sé cómo lo hacen, para que se beneficien con que tengo menos accidentes, entonces me beneficio, me imagino que con algo económico? No sé cómo lleva ese control el Estado para que los empresarios más bien oculten el reporte de los accidentes de trabajo. É uma boa pergunta. Bom, no Brasil, como eu disse, em termos de acidente de trajeto, cobre-se tudo. Inclusive, nós temos hoje uma dificuldade grande, que é a utilização cada vez maior de motocicletas. E a motocicleta é um meio de transporte mais perigoso. E as pessoas, por questões econômicas, acabam utilizando muito e acabam se acidentando, indo para o trabalho, etc. E o número de acidentes de trajeto, portanto, é muito alto, né? Eles estão cobertos no que diz respeito à previdência social, o seguro acidente de trabalho, em qualquer situação, né? Então, tanto quando o transporte é da própria empresa, quanto o transporte é próprio, pessoal, ele está coberto, né? A sua outra pergunta é muito interessante, e isso foi modificado em 2010 no Brasil, e foi uma modificação que, na minha opinião, muito pertinente e muito boa, né? É um tanto quanto complexa a explicação, mas eu vou tentar passar para vocês. É como se fosse o nosso seguro de automóvel, né? Se eu tenho, por exemplo, o meu seguro de automóvel, mas eu tenho uma situação onde eu tenho garagem para guardar na minha casa. No trabalho eu também guardo na garagem. Eu estou numa cidade onde o índice de roubo de automóveis não é muito grande. O que vai acontecer com o que eu vou pagar para o meu seguro de automóvel? Vai ser mais baixo, tá certo? Se eu estou numa cidade onde rouba-se muito automóvel, eu não tenho garagem para guardar, ele fica na rua à noite, etc., etc., eu vou pagar mais do meu seguro. A lógica é essa, né? Mas como é que nós fazemos? Toda a CAT é aberta, a CAT é aberta desde acidentes com mais de 24 horas. Se é acidente até 24 horas, é um acidente, mas é um acidente que fica interno à organização. Se você tem um acidente onde a pessoa vai ser atendida no hospital e volta depois de 24 horas para a empresa, já é um acidente considerado com afastamento, tá certo? Até os 15 dias de afastamento, até os 15 dias, quem paga o salário do trabalhador é a própria empresa. O seguro acidente de trabalho da Previdência Social do governo não é acionado. Quem paga é a empresa. Se o trabalhador, a gravidade da lesão foi grande e ele vai ser afastado mais do que 15 dias, aí o seguro do governo entra. A partir do 16º dia, o governo começa a pagar o salário daquele trabalhador. Tá certo? Muito bem. Então, somente os acidentes, a partir de 15 dias, é que entram nesse cálculo, tá certo? E aí é quase impossível você esconder, como você colocou, um acidente onde a pessoa fica afastada mais do que 15 dias. Você consegue esconder aquele que ficou 1 dia, 2 dias, isso aí dá até para esconder, a gente sabe que as empresas às vezes fazem isso. Mas um cara que se afastou e ficou afastado 16, 20, 30 dias, 40 dias, você não consegue esconder, não dá para esconder, né? Até porque a Previdência Social que cuida disso, a partir do 16º dia, é ela que começa a pagar o salário do sujeito. Então, ela sabe que a pessoa está afastada. E aí, como é que foi feito isso que a gente chama de teoria do bônus e do malus, tá certo? Você pega todas as áreas de atuação. Por exemplo, eu disse a vocês que eu trabalhei no setor elétrico, né? Então, todas as empresas do setor elétrico, elas enviam as suas informações para o governo. Você é obrigado a enviar as informações para o governo num sistema digital, um sistema, né, digitalizado. O governo recebe todas aquelas informações. E aí ele começa a olhar e ver, bom, todas essas empresas do setor elétrico, quais são aquelas que tiveram mais acidentes e menos acidentes? Dentre aquele setor, porque seria injusto comparar um setor com outro, né? Se eu comparo o setor elétrico, por exemplo, com o setor da construção civil, eu estou comparando abacaxi com melancia. Então, eu tenho que comparar as mesmas coisas. Então, pega todas aquelas empresas do setor elétrico, tá certo? E se calcula um índice de gravidade do acidente, um índice de custo do acidente, que está envolvido aí quanto que a Previdência pagou para o trabalhador se recuperar, e o índice de frequência do acidente, quão frequente é o acidente naquela organização. Com base nesses 3 índices, você faz um ranking das empresas, onde lá em cima do ranking é aquele que teve maior índice, aquela vai pagar mais. Aqui embaixo é que teve menor índice, essa vai pagar menos, tá certo?
Então, você tem um fator que a gente chama de fator acidentário de prevenção, é o FAP, fator acidentário de prevenção, que ele varia de 0,5 a 2. Então, veja, se eu tenho, vamos supor, no setor elétrico, eu tenho um seguro acidente de trabalho base para pagar para o governo de 3%. 3% sobre a minha folha de pagamento, eu tenho que pagar todos os meses a título de seguro acidente de trabalho. Vocês pagam para a seguradora privada, nós pagamos para o governo, tá certo? Se eu tenho bônus, ou seja, se eu sou uma daquelas empresas em que eu tive menos acidentes do que a média, digamos assim, o meu fator acidentário de prevenção, ele vai ser entre 0,5 a 1. Então, vamos supor que eu tenha um fator acidentário de prevenção de 0,7, por exemplo, tá certo? Eu vou multiplicar aquele 3% por 0,7. Portanto, ao invés de pagar 3, eu vou pagar 2,1 por mês, no próximo ano. Eu só pago 2,1, porque eu tive um bônus. O meu fator de redução foi 0,7 vezes o 3, ao invés de 3 eu vou pagar 2,1. Essa é a parte do bônus. Agora vamos supor que não, eu tive muito acidente no ano passado. Então o meu FAP, ele foi da ordem de 1,5, foi meu FAP, tá certo? Eu vou pegar os 3% e vou multiplicar por esse 1,5. E vou obter o quê? 4,5%. Então ao invés de pagar 3%, eu vou pagar 4,5%. Vai ser o malus. Tá certo? E dessa forma, eu acho muito inteligente o sistema. Por quê? Porque ele faz com que as empresas tendam a investir mais na prevenção. Se eu invisto na prevenção, eu economizo dinheiro. Eu me lembro que em 2010 eu estava no setor elétrico quando isso foi implementado. Nos anos de 2010, 2011, 12, ou seja, em 3 anos, eu economizei, foi um custo evitado da ordem de 3 milhões e 500 mil reais, né? Foi o custo evitado. 3 milhões e 500 mil reais, para vocês terem uma ideia, é da ordem de mais ou menos $1 milhão. Mais ou menos $1 milhão, né, de custo evitado em 3 anos. Em 3 anos. O que a empresa, obviamente, é uma forma da gente mostrar, nós que trabalhamos na área de higiene e segurança, inclusive, que nós não damos gasto, né, que nós podemos também, com o nosso trabalho, evitar gastos, né, contribuir com a empresa e com o negócio de uma maneira geral. Tá? É mais ou menos essa sistemática, ok? Alguma outra questão, pessoal, que o nosso amigo ali já me ha mostrado la tarjeta amarilla, ¿sí? La próxima va a ser la tarjeta roja, y así yo voy a ser expulso del campo, ¿sí? ¿Alguna pregunta más, no? Muchas gracias por estarem aqui comigo. Espero ter podido contribuir um pouco com a situação de legislação no Brasil, ¿sí? E graças a vocês todos. Agradecemos.